Bora lá. Oi! Todo mundo entrando? Guardando autocêntricas. Oi! Will, seu lindo irmão, bem-vindo! Eita! Que minha... Ah, aqui. Ah, deu certo! Olá! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Afrocêntricas. Bença quem é de bença. Rotep. Todas as irmãs e irmãos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estamos aqui com Marane Passos para falar sobre saneamento básico, zoneamento rural e quilombo, né? Especialmente como se articulam esses conceitos com as tecnologias e sabedorias africanas. Vamos chegando, né? As pessoas que já estavam na outra live, a gente deletou aquele vídeo e vai começar esse porque a conexão fica melhor pelo perfil de Marane. Olá, Swahili para nós, né? Quem não conhece ainda esse perfil, conheça, porque ele está trazendo elementos de Swahili, que é uma das línguas mais faladas no continente, e ensinando um pouco para a gente da gramática, né, das palavras, dos modos de usar. Pablito, boa tarde, todas e todos. Rogério, Gonçalo, que já estava na outra live, Rotep, irmãos. Olá, Belisa. Só aguardar um instantinho. E aí, Diego, Rotep, enquanto os irmãos vão entrando. Né, e a gente pode dar início à nossa live. A gente vai cronometrar um pouquinho para a gente não perder a live, né? A gente tem que parar pouco antes de 1 hora para conseguir salvar. Então vamos fazer isso, né? Marane, acho que as pessoas que estão aí do Afrocêntricas que podem ajudar a gente nessa questão do cronômetro. Olá, beijo, beijo. Aí, Laumoale, Everton dos Palmares, vamos chegando, um salve para vocês. Bença para quem é de bença. Eu acho que a gente pode ir começando, né, Marane? O que você acha? Eu vou salvar a live? Ou você também pode salvar? Eu acho que é você que vai salvar a live, né? Quando chegar aos 50 e poucos minutos, encerra a live, não tem mistério. E aí vai ter uma opção, excluir o vídeo ou salvar o vídeo no IGTV. Aí a gente escolhe essa de salvar o vídeo no IGTV e depois a gente vê como é que a gente joga no IGTV do Afrocêntricas. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Nanina! Tudo bem, meu querido? Trabalhando na quinta sessão do FISA, Axé, bem-vinda. ô. Axé, ô. Já vou pedindo para as pessoas que forem fazendo perguntas ao longo da live, ajudem a gente. Às vezes as perguntas vão se perdendo. Eu trouxe caderninho, caneta, para ir anotando. Mas aí, né, alguma pode se perder. Então, por favor, né, Pablo, a gente pede, né, essa gentileza de repetir perguntas ocasionalmente. A gente está aqui porque o Afrocêntricas, que é o grupo que a gente participa, né, nosso quilombo, um dos nossos quilombos, ele está promovendo uma série de lives, todas elas voltadas para a afrocentricidade. Que o que é isso? Né? Isso é a ideia de que os conhecimentos africanos, os conhecimentos que voltados para a África, com a África no centro, eles são extremamente importantes e a gente precisa tomar de volta esses conhecimentos que são nossos, né, do povo preto. Então, já tivemos uma live sobre filosofia africana com Walter Duarte e Abib Man Kemet, né, há 15 dias atrás. Estamos tendo essa hoje, né, sobre saneamento básico,
zoneamento rural e quilombo com Marane Passos, e vamos ter as próximas a cada 15 dias. Todos e todas muito convidados, né? Inclusive, né, a gente tem a ideia também de o Afrocêntricas recebe, né? Então, trazer pessoas que tenham esses conhecimentos que são nossos para nós, para fortalecimento, para a união do povo preto, né? Poder ao povo preto. E esse resgate, como a Bibi Man traz aí, que é a Sankofa, né? Sankofa, que é, não é tabu voltar e resgatar o que se perdeu. Então, a gente tem aí, né, nas nossas grades de ferro, aquele símbolo que parece um coração, mas que, né, extrapola um pouquinho, que é um dos símbolos que os nossos ferreiros, que foram detentores de de tecnologia, de construção, deixaram para a gente. E a gente está fazendo esse resgate, né, para a gente entender, né, que o nosso povo tem uma história grandiosa, nós temos uma história grandiosa, e daqui para frente a gente vai construindo isso como os nossos ancestrais construíram para que a gente pudesse estar aqui. Marane Passos, essa linda, maravilhosa, perfeita, inteligente, nossa irmã, né, participa do Afrocêntricas. E tem um conhecimento, né, que é um conhecimento vivencial, um conhecimento de tecnologias, né, africanas, e ela vai falar um pouco mais pra gente sobre o que é isso, né, sobre cada conceito também, né, o que é o saneamento básico, o que é o zoneamento rural e como isso está atrelado ao quilombo e às nossas tecnologias africanas, né, de modos de viver, né, modos maravilhosos de viver que não produzem depredação, que estão ligados ao ciclo da natureza, que estão ligados ao nosso berço civilizatório. Então, Marane, né, você fique à vontade, por gentileza, para começar. Essa maravilhosa é cientista social pela UFRB, ela também tem um curso de técnica pelo IFBA, está fazendo mestrado em cinema, trabalha com saneamento básico, tecnologias africanas e comunicação. Por favor, Marane, estamos aqui para te ouvir. Nossa, com essa introdução, então, eu fico totalmente lisonjeada de estar aqui hoje. Agradeço a presença de todos, o Vitor Kleber entrou, o Eduardo, a galera aí. E romper para todos. Eu espero que tenhamos uma tarde ótima. Emily tá também. Aí, muito bom. É um desafio, né, estar aqui hoje para falar sobre isso, porque é um assunto gigante, né? A gente tem toda uma história, né? A gente já tem um processo de articulação em torno da nossa existência, né? Então, eu pensei como é que a gente vai começar a falar sobre zoneamento rural, saneamento e quilombo, né? E aí eu lembrei da nossa outra live que a gente falou sobre o TEMET, né? E TEMET é a nossa força, é a nossa força vital também, é o nosso processo que a gente vê que é esse retorno à comunidade, né? Então, por isso que a gente vai falar de quilombo, porque quilombo com K também refere-se ao nosso K, né? A K internet, que é a nossa energia vital. E também citar que a gente usa para escrever África, né? Lembrando que a África também tem esse K remete à nossa própria escrita, que faz o nosso apoio urbano. Então, eu vou falar mais um pouquinho de cada coisa. Então, eu queria muito começar com a internet, porque quando a gente pensa em saneamento, a gente pensa no ciclo da vida, a gente pensa no ciclo refere a água como o nosso maior patrimônio, mesmo que a gente entenda que hoje nossos recursos hídricos, 70% de água que a gente de água não potável, e como água potável a gente só tem 3% do uso. Então, quando a gente retoma a Kemet, a nossa existência, a gente lembra que eles foram os primeiros povos a remontar esse sistema daquele que chama crescente fértil, né? Um dos primeiros assentamentos dos povos a zonear. Então, eles foram os primeiros agricultores, eles colocaram essa dinâmica de semente, de semear, de colheita, da passagem do que usar, de quais seriam essas sementes que podem estar saindo do selvagem para a domesticação. Então, os povos queméticos, junto com os povos bantos, eles também eram esses articuladores desse zoneamento, né? O que é zonear? É conhecer a terra e
transferir a nossa energia e fazer com que a Terra trabalhe junto conosco, junto com a nossa energia. Então, o Kemet, além de ser esse crescimento entre o Oriente Médio e a África, a gente pensa que eles também foram os primeiros povos a pensar a água enquanto recurso hídrico e fazendo isso por canalização. Então, eles já tinham naquela época recursos como cobre. Então, eles faziam tubulações de cobre até os locais onde as pessoas estavam. Então, eles já pensavam a água como recurso de transição, né? de uso mesmo. Então, eles já tinham domesticado animais, estavam atração dos dois. Tanto para fazer essa corrente de água, para essa nossa plantação, essa configuração dos nossos primeiros agricultores. Então, a gente volta para a Kemet para pensar, nossa, nós conseguimos afundar a água, nós conseguimos agora nos assentar, e como é a dinâmica do que a gente chama de saneamento básico? Saneamento básico é exatamente esse cuidado. A partir do momento que a gente coloca a água no nosso, a gente começa a cuidar da água como algo essencial. Então, o saneamento básico é esse ciclo. A água é nosso bem, a gente bebe a água. Quando a gente bebe a água, essa água também vira um resíduo, que a gente chama de efluentes, em uma linguagem mais formal, mas também o esgotamento sanitário. Onde é que a gente vai descartar essa água? E também nós vamos falar de saneamento quando a gente fala desses resíduos, que a gente também come, a gente também lava os alimentos. Como é que a gente vai tratar desse resíduo trazido por nossa própria existência, né? Então, esse cuidado também com os resíduos. Então, a gente já tem esgotamento, a gente já tem recursos hídricos que são a água, e a gente já tem os resíduos a serem cuidados. E por último, mas não menos importante, a drenagem, que é o quê? A drenagem dentro do saneamento básico é exatamente esse remanejamento da água dentro do que a gente chama hoje de, pode ser cidades cinzas, dentro das... Gente, eu vou falando muito, então se vocês vão fazer a leitura das questões, para tentar, vocês podem estar perguntando, tá? Eu estou explanando, mas é isso, né? Então, como é que você prefere? Você prefere que a gente vá batendo bola ou você prefere falar e depois a gente vai trazendo de volta alguns tópicos? Pronto. Eu vou terminar então, aí a gente retoma. Beleza. Então, para depois disso, bem-vinda todo mundo. Então, quando a gente retoma esse lugar, que a gente pensa o saneamento, a gente muito novamente tem que ter net. Eles também já usavam um sistema puro de drenagem de fonte, e aí a gente já lembra como eles utilizavam essa água. Então, você já vê todo o circuito. Aí você pergunta, mas Nani, esgotamento? O gênero de esgotamento na internet é o que a gente chama hoje, que a galera diz que é uma tecnologia nova, inovadora, mas que já é usada na internet. E a gente tem que ter cuidado nos usos da sustentabilidade, do ecológico, do lugar, né? Porque a gente já fez muita coisa. Então, eles usavam um tipo de banheiro que hoje em dia a gente chama de banheiro seco. Então, o primeiro modelo de latrina é um modelo de latrina de calcário, de base sanitária. Como era a mineral, era algo que existia em abundância naquele local, então eles pegavam e faziam um assento igualzinho que a gente tem hoje, é o mesmo assento. De pedra com buraco, e embaixo eles acoplavam um lugar que eles colocavam areia, e aí podia vir um resíduo seco, e depois que eles faziam as necessidades, eles jogavam areia e jogavam no resíduo. Você vai como é que se limpava esse resíduo seco, até às vezes até com areia. Então é o que a gente pode imaginar. E hoje a gente, quando fala de, por exemplo, hoje em tecnologias modernas, a gente fala de construção e banheiro seco. É exatamente isso. Banheiro seco é uma energia que pode ser dividida, por exemplo, a gente está falando sobre a música. Tô rápido, gente. Não, tá ótimo, né? Então, é impressionante essa tecnologia que hoje vem sendo trazida como a última Coca-Cola do deserto, e as pessoas falam em agroecologia, em permacultura, quando, na verdade, né, a gente está falando de África, né? E aí, Gigi Poetisa, a rainha maravilhosa, bem-vinda a todas e todos, bênção a quem é de bênção.
Hotep, pessoal que chegou agora. E aí, pessoal. Eduardo já fez uma pergunta para você, mas antes disso eu queria ainda falar um pouco sobre Kemet, né? Sobre como lá, né, no que as pessoas conhecem como Antigo Egito, a gente tinha esse conhecimento e essa ligação com a natureza, né? Tanto é que o pessoal da AI Internacional fez uma live há pouco tempo falando sobre o calendário e sobre como o calendário, né, quemético era sensacional, que só precisava ser atualizado de 1640 em 1640 anos e era baseado justamente nas cheias e vazantes do Rio Nilo, né? Então, a gente tem aí um grande conhecimento em agricultura, em tecnologia, astrologia, astronomia e a gente precisa fazer esse resgate. E quando você traz isso para a atualização e o uso hoje nos quilombos que a gente conhece hoje, é fantástico, né? Eduardo fez uma pergunta que, como eu falei, vai passando, né? Então, ele fez uma pergunta sobre recursos hídricos, né? E aí, Marane falou um pouco também sobre recursos hídricos, sobre efluente, que é toda essa água que a gente usa e muda ela um pouquinho, né? Vira um efluente. Então, nessa questão dos recursos hídricos, ele perguntou qual é a relação com o recorte racial, né? Se você observa que existe uma discriminação em relação ao acesso à água e à posição social das pessoas. Entendi. Essa pergunta é muito boa. É, eu queria muito entrar. Eu até tinha comentado sobre como seria falar de saneamento hoje. A gente passa por um momento de privatização, né, do saneamento. E agora, nesse último dia 19, a gente passou por esse processo, né, que aderiu ao novo regime dentro do saneamento com a PL 26, eu acho. 4.162. E Isso para mesmo. eles é um novo marco legal. O que essa lei traz? A gente está passando por um período de escassez. Por quê? A cada tempo dentro do nosso planeta, a gente passa por mudanças climáticas. Então, os próprios climáticos, todo mundo na África, aqui também na nossa América, nessa região desse continente, a gente também tem essas mudanças climáticas, né? E aí a gente agora tem um novo perfil hidrográfico. Por que isso? Porque esses recursos não são mais os mesmos. No CARIO, por exemplo, a gente tem uma agenda chamada Agenda Dia Zero. A Agenda Dia Zero é onde esses recursos hidráulicos, a água mesmo, vai acabar em 11 cidades no mundo inteiro. Então, por exemplo, em 2025 está marcado para acabar o serviço de água no CARIO, que a gente conhece, que é o sistema que a gente chama de Kemet, e hoje é o CARIO. No CARIO, as pessoas ainda usam água de um jeito ainda ocidental. Eles estão tentando reduzir de maneira ecológica e sustentável esses recursos, que diminuindo o uso da descarga, né, passando de 20 litros para 6. A gente aqui no Brasil usa mais de 20 litros, tem casos. E é água doce, água que a gente bebe. Então, a gente não tem um sistema autossustentável de água hoje para a gente estar usando para esgotamento. Então, cara, até 2025 eles têm que implementar várias pautas para que esse recursos hídricos não entre em estagnação. E o que é interessante é que entre os 3 primeiros países são em África. Então, quando a gente pensa em recorte racial mundial, a gente já vê que, por exemplo, a cidade do Cabo, na África do Sul, é um dos países que desde 2018 está com o relógio do dia zero por conta da falta de vazão de água. Está 13 anos com escassez. E é uma cidade de, eu acho que 4 milhões de pessoas. Então, para você ver como é que funciona. Então, esse recurso é um recurso muito limitado. E a maior parte das cidades, mundialmente, estão localizadas exatamente nesse centro africano. E aí a gente pode falar, não, isso é global. A gente pode trazer para o Brasil? Certo. A gente já falou de recursos hídricos de escassez mundial. Então, como é que isso reflete no Brasil, dentro dessa situação racial? Os recursos hídricos no Brasil, desde sua estatização, eles vêm sendo articulados para que haja um tipo de sustento dentro que fornecem um serviço. Então, por exemplo, a gente tem empresas estatais hoje que organizam menos em Manaus já privatizado desde
A gente tem empresas estatais que organizam, coordenam a água dentro do estados no Brasil. Beleza, água estatal, ainda por enquanto, porque já privatizou, né? Tem esse perfil de privatização. Sim. Como ficar isso no Brasil? Há empresas que são participantes desse envolvimento, por exemplo, da distribuição de água, a gente chama de empresas estatais, beleza? Então, elas não participam do lucro que vem, por exemplo, como a água. Então, a água não é uma mercadoria, entende? Então, a gente ainda está em uma formulação de direito emergente de água para todos, entre aspas, mas que cada território possui um tipo de bacia. Então, bacia da Paraguaçu, bacia do Rio São Francisco. Então, cada localidade vai ter uma percepção de como se autogestionar com a água, certo? Então, assim, até agora, como é que a gente tem esse autogestionado? Empresas estatais, em alguns lugares as empresas já são privatizadas, mas é o saneamento como um todo da água, e associações independentes. O que é isso? A associação de independentes hoje, por exemplo, que a gente trabalhou, tem um colega de trabalho aqui, em Oriçangas, que existem associações que têm o domínio da água, né? Sim. Então, você diz, por exemplo, outorga de água? Elas têm outorga? Conseguem gestionar isso, conseguem gestionar, ter uma gestão de água local. Isso acontece também em alguns quilombos, isso acontece na zona rural, entendeu? Sim, tem casos por aqui em Sergipe mesmo, né, de associações que têm essa possibilidade de retirar a água sem, né, ter essa burocracia do peso da legislação. E é exatamente isso, assim, até agora foi assim, foi tipo, na zona rural é possível ter uma gestão de água autônoma e o racismo fala da cidade cinza, né? Porque a cidade cinza é a cidade não verde, é a cidade sem recursos naturais, é uma cidade onde a gente mora dentro de casas que não tem uma fonte. A gente depende da água vindo de longe. Então, o saneamento é um recorte, né? É um recorte racial, porque é onde vai atingir a camada da população que está em insalubridade. Então, é a camada da população preta, que não tem acesso a esgotamento sanitário. Mundialmente, 90% da população não tem. Mas, falando localmente no Brasil, digamos que esses 70% são as pessoas pretas que não têm acesso. Então, é um genocídio, né? Não dá acesso à saúde, não dá acesso à... É um meio que as pessoas fazem com que as pessoas não tenham esse acesso. E com a privatização, é uma maneira de melhorar essa estratégia do genocídio. Sim. A lei, né, é escrita de um jeito que, nossa, os estados só têm 6% de atendimento, só tem privatização 6% frente a essa coisa do estado prover a água, e eles estão querendo privatizar, dando cores de, agora, né, todo mundo vai ter saneamento básico, todo mundo vai ter possibilidade de recurso hídrico, quando a gente sabe que é o contrário, né? E aí, algumas pessoas já falaram algumas coisas aqui. Se você quiser, eu retomo e a gente vai, né, nesse bate-papo. Eduardo falou que essa análise de conexão global é fantástica. Nanda falou que o Brasil não sabe gerir recursos hídricos. E Gigi Poetisa trouxe um caso de Brejão dos Negros, né? Acho que Brejão dos Negros, ali Carapitanga, o Cabeço, que é ali do ladinho de cá do São Francisco, que por conta da barragem, né, a água do mar com o encontro do rio, ela entrou, ela cobriu a cidade do Cabeço, e aí, em termos de recursos hídricos, o que fez? Né, quando a barragem diminuiu, que o mar entrou, ela tornou aquela água salobra. Então, quando as pessoas lá, elas produziam arroz, hoje não podem mais produzir arroz porque a água está salobra. Ou também, né, tem um outro viés da história que pessoas de lá falaram, não, mas trouxeram caminhões e caminhões de sal para cá, querem vender essa história,
para que haja uma maior produção de carcinicultura. Então, tem dois vieses para a história. Um é a produção da carcinicultura com o aporte de sal para empreendimentos privados, né, em áreas de proteção ambiental. E o outro que é, né, essa recuada do rio por conta da barragem e a entrada da água do mar, tornando aquela água salobra. Então, quem produzia ali, né, você sabe que populações ribeirinhas vão produzir, né, estavam produzindo. Lá era uma área que produzia muito arroz. Então, quando Gigi traz essa questão do quilombo lá em Brejão dos Negros, ela traz essa questão da água ficando salobra, seja pela vinda do mar, ou seja por esse outro viés, que é o viés de empreendedorismo. Gigi, veja aí se a água é salobra também para a população, as famílias também, como é que elas fazem uso da água, além da agricultura? Vamos ver se Gigi responde aqui. Eu posso só terminar a minha resposta? Por favor. Agora, nessa questão da cassicultura, porque você estava falando do Brasil inteiro, essa privatização. Sim. Falando do Brasil inteiro. Por quê? Porque a gente... Isso que é um pouco triste para nós, né? Porque, assim, quando a gente fala de privatização, a gente fala de território, a gente fala de lugar, a gente fala de espaço, a gente fala de beira do mar, a gente fala de todo lugar onde tem recurso. Então, quando a gente fala de... Quando eu estava falando de recursos hídricos, não é só os recursos hídricos em si, mas tudo que bloqueia os recursos hídricos, né? Seja a cultura do camarão, seja a cultura do siri, seja a pesca, os locais dos ribeirinhos, né? Os mangues. Então, tudo isso. Aí aqui está dizendo que ela não consegue beber água, né? Algo assim. É que essa pergunta eu vou explicar. Essa pergunta eu vou responder com bem que vai exatamente nesse que ela quer. Então, eu só queria terminar para falar sobre essa privatização da água, que eu acho importante. Perfeito. Então, quando a gente fala de recursos de empresas estatais, a gente fala de subsídio cruzado. O que é subsídio cruzado? É quando você tem uma empresa que é estatal, que não visa o lucro e tem déficit dentro de cidades. Então, por exemplo, na Bahia, a gente tem 417 municípios. Desses 417, apenas 17, acredito, de 5 a 17 municípios têm um lucro, entre aspas, que é retornado para a Embasa. Ou seja, 400 desses municípios, eles têm um déficit entre 30% e 80% de recursos. Então, as pessoas não pagam pela água. O que paga é o subsídio cruzado. As grandes cidades, Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, elas que têm esse aporte, dá esse dinheiro, entre aspas, de dividir esse dinheiro com o restante da Bahia. Então, quando você pensa em privatização, você pensa, olha, se a gente privatizar a água na região de Brumado, privatizar a água na região de Juazeiro, você está tirando a água dos ribeirinhos. Porque eles podem, inclusive, cercar os córregos, que é o que aconteceu em Pernambuco. Além de cercar, eles podem ter controle absoluto pelaquela bacia hídrica. Então, a partir desse momento, o que era subsídio cruzado, que era da Embasa, passa a ser um acordo entre a empresa privada e a empresa estatal. A metade dos lucros estão indo para a empresa privada, como é que ela vai manter sozinha para dar água nos outros municípios. Essa é a grande questão, e essa está sendo a realidade no Brasil, que a gente vai cortar o subsídio cruzado e vai fazer as empresas estatais. Porque as pequenas cidades, até 100 mil, até 80 mil habitantes, elas não dão lucro. Elas trabalham numa faixa que a gente chama de faixa de déficit. E isso é importante. Então, quando você pensa nessa privatização dos recursos, aí você pensa em lugar, você pensa na privatização do entorno de qualquer área litorânea, você pensa em privatização de bacia, você pensa... Então, é um momento assim, porque a gente está passando por um período que é
que eles sabem que mundialmente os recursos hídricos estão escassos. A gente vai entrar nessa data daqui a 5 anos. Então, eles já, com esse propósito, aí vão entrar novamente do racismo. Então, os quilombos, as unidades ribeirinhas que não tiverem posse de uma parte desse acordo com a água, vão ficar sem água. Sim. E já está acontecendo em Pernambuco, já está acontecendo em vários lugares. E um exemplo no Brasil de privatização é Manaus. Manaus privatizou e em 5 anos eles cresceram 1,5%. O Rio Grande do Sul tem uma pagamento estatal. No Rio Grande do Sul, eles cresceram cerca de 35%. São essas duas diferenças entre privatizado e um conjunto de ações. Agora, sobre a dessalinização, tem que fazer uma luta judicial e formal, né, do território, para que haja um tipo Daí eu falo dos recursos, porque a luta do movimento, que é dos povos anti-barragem, né, dos povos atingidos por barragem, tem um dos pequenos agricultores, tem vários movimentos que circundam as metodologias, né, públicas de poder retomar áreas que estão sendo privatizadas a favor do meio ambiente das cidades ribeirinhas. O que pode ser feito, Nani, a curto prazo, para as cidades ribeirinhas que não têm água? A dessalinização pode ser feita, por exemplo, com os recursos. A aplicação de estruturas que a gente chama de, por exemplo, lá na região do Quilombo, vocês usam que tipo de cisterna de água? É cisterna de produção? É cisterna de casa? Então, vocês podem construir vocês mesmos cisternas. Cisterna de produção é cisterna maior, cisterna de casa é uma cisterna menor. Não, ainda assim a gente usa água salgada. Existe dessalinização, por exemplo, solar. Então, vocês podem estar construindo alguns modelos de dessalinizador que, para cada família, serve até 20 litros por água, só que tem que ter um equilíbrio. Porque você vai dessalinizar essa água e vai ter que, novamente, a água dessalinizada, ela tem pouco cal, tem poucos minerais, então você vai ter que investir em algum mineral para colocar nessa água. Sabiamente, nossos ancestrais, eles colocavam água num pote de argila com carvão, com um pouco de cal, com alguns minerais. Então, o que vai acontecer? Ao recurso de salinização, colocando garrafas de vidro em cima do telhado, você pode encher seu telhado e deixar ali por volta de 8 a 10 horas para desalinizar, para ter um trabalho de desinfecção da água. Depois, você pega essa água, aí é um pouco mais difícil, que é um pote, né, um quadrado, assim, e uma tampa de vidro dentro de uma lona preta. Esse aposte, que a gente chama de desalinizador caseiro, ele vai fazer com que a água goteje até os vasos do lado de fora. Isso serve, dependendo do tamanho que for fazer essa caixa, ela serve em 5 e 20 litros. E aí já serve para cozinhar. É a mesma água. Então, você pelo processo de desinfecção e o processo de dessalinização. É um pouco mais difícil, Também é um processo que você pode estar pensando em se corrigir. Outro método que pode ser pensado é estudo de bacias próximas que não tenham sido afetadas por esse recurso, né, de barramento. É isso. Quais são as fontes? Quais são as antigas nascentes que vocês podem estar cuidando? Entendeu? Sim. Qual a distância dessa nascente? Dá para ter algum tipo de recurso de retomada de agroflorestamento? Vocês podem ter algum lugar um pouco mais distante, que aí vocês vão usar o subsolo. Então, essa é uma pesquisa muito específica que precisa fazer zoneamento, ou seja, mapeamento de tudo. Reunir a comunidade, mapear os lugares onde eram as plantas, mapear onde é a entrada e saída dessa localidade, fazer barramento dentro dessa comunidade, entendendo que vai ser possível que vocês precisem demarcar o território de vocês, entendeu? Uma medida de afastamento da privatização. Então, é preciso fazer um zoneamento, entender essa nova dinâmica de água e de alimento e buscar também novas formas de estar fazendo isso. Maravilhoso. É uma coisa bem específica, né? Você traz aí, logo no começo, você trouxe esse conceito de que zonear
é conhecer a terra e conectar a energia, né? Qual o uso energético se faz daquela terra. E aí, né, você traz esse método, né, que diz respeito à oralidade, né, a escuta aos mais velhos, porque eles vão saber, antes da produção de cana, naquele lugar ali tinha uma nascente, né, então, como é que era, né, essa vegetação ali ao redor e como é que se pode fazer esse resgate que você está trazendo, que é fenomenal, né, métodos aí dessa escuta, desse zoneamento, desse resgate no território. Tem algumas pessoas que falaram um pouco aqui, né? Gigi, Margot, periferia ambulante aí, fundamental, né? Do carvão, porque é uma história que diz das nossas famílias, né? Diz dos nossos mais velhos, o torrão de barro, né? Que tinha uma água diferente e gostosa. Margot está falando aí que a recuperação das matas ciliares também é uma medida importante. Gigi está aí arrepiada. Eu anotei aqui duas questões, algumas questões que o pessoal foi falando, né? Uma é de Eduardo. Um é de Eduardo, falando sobre água, que vai ser um patrimônio precioso da humanidade. E que vou juntar, inclusive, com a outra pergunta dele, que já tem políticas públicas que estão se voltando ao controle da água, e inclusive o controle em territórios que são territórios quilombola e que são territórios indígenas, né? O que você acha disso? E ainda casa com a pergunta... Ainda casa com a pergunta de Maia Quilolo, que ela fala, como é que você vê as barragens, né, nessa relação dos territórios quilombola e indígena, né? Se existe alguma alternativa de defesa da fruição natural do rio. Porque elas se conectam, né? Quilombo e território indígena. Por favor. Maia, um beijo. Eduardo, namastê, Nojire. Muito bom essas perguntas. Então, a gente tem que se segurar para não esgotado nesse enfrentamento. Porque realmente eu fui para os antropólogos. Ai, meu Deus, eu não sabia. Mas parte disso, parte também desse nosso movimento, né, deles tomarem conta das organizações coletivas que construímos durante os séculos. Então, para a Fundação Palmares, para a FUNAI hoje estar institucionalizada, a gente passou por muitos processos de lutas, né? A gente passou por organizações políticas africanas, organizações políticas dos povos, né? Todo mundo tem uma comunidade que é representativa, digamos assim, e que estão segurando com toda a força o território. Acontece que a gente tem uns recursos dentro do pensamento e da antropologia, digamos assim, dentro desses circuitos de território, exatamente essa medição, né, do PGIS, essa medição do ARTIS, essas medições, elas são feitas exatamente pensando nos recursos. Deixa eu ter essa conversa com o Maia Quilolo, que é tipo, quando um antropólogo chega dentro de um território, a gente sabe que esse território vai ser lapidado. Porque ali a gente não está querendo fazer o território, não está querendo circundar o território, a gente está procurando mineral, a gente está procurando recursos. Então, normalmente, a gente já tem vários lugares aqui no Brasil que são mapeados como um lugar que é o recurso. Então, aquele quilombo tem uma montanha que tem algum tipo de mineral escasso. E aí eles mapeiam esse território, cortando essa veia e falando, naquele lugar tem um tipo de mineral. Então, isso já pode estar para 20 anos que eles já estão mapeando o lugar. Entendem? E vai passar por esse processo. Então, quando a pessoa tem essa territorialização, ela não está dando aporte à segurança, porque o Estado é genocida, ela está dando aporte a formulação de que vai ser retirado os direitos do próprio território. Então, assim, é uma situação muito cruel, porque a gente não tem atestado, a gente está em guerra, a gente não tem esse atestado do Estado. O Estado é contra
a associação, né? A gente já falou sobre isso. Então, as nações indígenas, elas estão em guerra porque a nação brasileira não aceita. A gente está em guerra porque a gente é africano. A nação brasileira não aceita. Então, a gente vai perder esse território por conta de várias intenções que eles têm. Então, esse aporte de território, fazer tudo, normalmente é para saber qual recurso ribeirinho que a galera tem, qual recurso mineral que a galera tem, qual recurso hídrico que tem, que o indígena tem. Não é assistência. Então, quando a gente pensa nesse contexto todo de território, eu lembro exatamente disso, que ninguém está ajudando a gente. E está, na verdade, mapeando para eles um lugar a ser atacado. Porque se eles sabem que ali tem recurso, eles vão dar um jeito de que diminua aquele espaço para que eles possam captar aquele recurso em algum momento. E isso acontece para tudo. Então, quando a gente pensa no movimento dos atingidos por barragem, não foi um movimento que surgiu por conta da falta de luta, é o contrário. Né? É o contrário. Então, sempre foi um fluxo determinante. Se você procurar um lugar que tem barragem, o fundamental, dentro de uma bacia hídrica, é fazer o que a nossa queridíssima Michelle falou. Procurar as pessoas, né, nossos ancestrais, procurar as pessoas mais velhas e conversar com elas. Porque o que aconteceu? A gente já tinha uma camada de recurso hídrico. Então, a gente tinha umas lagoas. Eu sempre brinco com os lugares que eu trabalho, que são as lagoas. A gente fala, lagoa larga, lagoa funda, lagoa... A gente vai para o lugar, não existe mais essa lagoa. Todas as lagoas hoje são secas, só tem nome. Então, essas lagoas que a gente pensa é exatamente retomar esse lugar. Nada a gente vai criar do nada, nada é novo. A gente vai retomar coisas que já existiam e é o que a gente vai poder fazer. Então, fazer esse trabalho de mapeamento mesmo, de zoneamento, saber onde está cada ponto em que a gente pode estar retomando, né? E aí, o papel da drenagem. Eu queria falar um pouco da drenagem, sobre barragem e drenagem, rapidinho. Por que a barragem, ela pode ser um recurso tecnológico dentro da assistência capitalista, digamos assim, dentro do Ocidente, mas ela também pode ser um recurso dentro da nossa própria esfera de microclima, dentro da nossa esfera de organização de tecnologias locais africanas. Então, por exemplo, a drenagem, ela é feita a partir do reflorestamento. Então, isso que a gente faz na cidade grande, de fazer essa tubulação para passar água da chuva, de fazer esse caneamento de água pelas ruas, sabe? Escoamento, esse escoamento, na zona rural, é um escoamento que deveria ser natural. Então, a maior parte dos barrancos, a maior parte dos lugares em que a gente hoje tem enchente, ou as pessoas colocaram as casas em locais que eram já úmidos e eram propícios à enchente, ou houve sim um desmatamento. Então, como é que a gente cuida da drenagem dentro do zoneamento rural, cuidando do reflorestamento? Então, cuidar de alguns tipos de plantas que podem crescer entre 5 a 8 anos e que podem estar remanejando toda aquela parte que a gente conhece que é do canto superior da mata ciliar. Então, o que vai salvar um zoneamento, uma drenagem, para que a água escorra para uma barragem, e aí a gente está falando de barragem social, da nossa barragem, né, de barramento para uso e tópico humano, não de destruição do rio, a gente está falando desse caminho. Então, esse caminho faz com reflorestamento e indicação do caminho da água até esse barramento, que é um barramento artificial. Que a gente, em vários lugares, tem gente que chama de picão. De quê? Picão. Picão. Ah, tudo bem. É uma lagoa artificial. Sim, reflorestamento. E aí tem uma coisa que você fala, que está perpassando a sua fala, e que eu acho que é importante, que é a questão da organização, né? De como os lugares que já têm organização, que já têm essa luta coletiva, conseguem fazer um enfrentamento, né, a essa avalanche, que é uma avalanche, na verdade, manifestante do Estado antinegro, né, do Estado anti-africano. Então, se você pudesse falar um pouco mais sobre a questão da organização, né, e o quilombo.
Linda! Oh, meu Deus! Olha só, como eu tinha começado a falar no início, né, sobre o K, sobre como é que eu, você, o docente, as pessoas que estão próximas, a gente pode ter esses propósitos, né? E aí, essa aliança comunitária, quando a gente fala de quilombo, não é porque... Bonitinha, Gigi, né? Gigi, Tá rindo eu... com Gigi, eu vi. Picanha é uma planta também, né? Também. É outro Também, conhecimento aí, também. conhecimento das plantas. Obrigada, Gigi. Nossa indiazinha. Aí o... Me perdi um pouco. Sim, sobre quilombo. Então, quando a gente afirma o nosso K, a gente traz essa nossa formação comunitária. E aí, quilombo, que aí o Eduardo vai ter uma live também, depois ele bota aqui o dia, a hora, tudo certinho, para a gente poder estar vendo, né, poder estar divulgando também, que vai falar sobre essa questão dos quilombos. Então, a gente tem várias maneiras de se tratar como quilombo, né? Quilombo não é uma formação só territorial, é uma formação dessa comunidade que está priorizando se sustentar e fazer vínculos locais. Então, a gente vai dar ouvido ao nosso mais velho, a gente vai dar ouvido à nossa amiga, a gente vai dar ouvido à nossa tia, a gente vai se vincular aos nossos próximos para poder construir e se manter, né, digamos assim, no nosso próprio protagonismo, digamos assim. Então, Perfeito. tem os quilombos contemporâneos, tem os quilombos urbanos, tem os quilombos por território e tem os quilombos que são as nossas comunidades. Então, quando a gente fala de quilombo, a gente perpassa por todos esses eixos. Pode ser que você tenha um grupo de estudo que daqui a pouco vire, por exemplo, foi o que aconteceu em alguns quilombos urbanos em Porto Alegre, né? Por quê? Porque lá é a cidade mais branca do país e é a cidade onde tem o maior número de quilombos. Porque lá tem um enfrentamento racial extremamente localizado. E por que é feito isso? Por que a gente, lá eles conseguiram fazer isso? E por que aqui a gente não teve tanto essa ideia do quilombo urbano? Talvez, talvez seja esse manejamento, né? A gente teve alguns recursos para construir quilombos e a gente precisa repensar nossos horizontes. Então, a construção de quilombo urbano, a gente pode estar pensando no que já tem sido feito, né? Quais são os bairros que existem, que tem samba de rodas, nossos bairros, né, pretos mesmo, que a gente conhece, a gente sabe que a gente mora ali, que todo mundo é preto, e por que a gente não se organiza, entendeu? Enquanto quilombo. Ao mesmo passo que a gente também pode ser um quilombo, que a gente se aplica nessas afinidades do nosso estado, do nosso Maat, né, do nosso caminho de vida. Quando a gente pensa nesse caminho de vida, mesmo que a gente se conecta, a gente transforma esse quilombo em nossa pura formação e pode pensar também que a gente falou lá, que o Eduardo vai comentar, que é o Morada da Paz, que é um quilombo, né, um quilombo contemporâneo, que Contemporâneo. elas se formam a partir desse encontro, entende? Então, comprar um terreno, se aperfeiçoar as ferramentas, entender as nossas tecnologias africanas, usar essas tecnologias africanas, ligar essa tecnologia à nossa espiritualidade, entender e querer que o outro seja parte dessa construção, tudo isso reforça a nossa ciência, tudo isso reforça a nossa existência quilombola. E não estou me colocando também nesse lugar que não é meu, sabe, de território de identidade quilombola, que aí já é também outra Sim, questão que a gente coloca nos status, que por mais que eu tenha falado dessas nossas super questões, a gente tem que se colocar, né, no nivelado, assim, vamos falar que são relações, então a gente se relaciona com isso. Eu também não vou, né, dizer que eu sou essa pessoa construída dentro disso, mas minha família é de agricultores, né, minha família é uma família sempre esteve presente nessa construção comunitária. Então, eu penso que criar história, criar uma arte, estar fazendo esse papel de parte espiritualidade é bom. isso aí. Nossa, maravilhosa, né? A gente pode passar a tarde toda te ouvindo aqui. Vou só dar uma olhada na hora. Acho que são 5h53. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar para ela não encerrar e a gente não conseguir salvar, né? Mas eu acho fantástico quando você fala, vamos resgatar esses territórios. E é uma coisa que Severo da Celina fala, né? Ah, você chega no Siqueira Campos,
o Siqueira Campos era um território preto, né? E aí o pessoal ia tomar banho no rio, voltava, mas aqui era um território preto. Então, ouvia esses mais velhos, ouvia aí Gigi Poetisa, Severo, né? As pessoas que trazem essas memórias que são nossas, né? Dos nossos para a gente é fantástico e é necessário. Também nessa questão que você traz aí, né, reivindicar uma identidade de pessoas que estão, né, em um outro processo, em um outro tempo cíclico, o tempo da natureza é diferente, né? Mas aí quando a gente dá um passo atrás, a gente vai para o nosso berço civilizatório, que é o africano, né, que é o que nos liga. Muito lindo, muito lindo. Completo, gratidão a todos os elogios, também as pessoas estão mais. E aí, a gente tem mais alguma pergunta? Ou a gente vai finalizar? Bem, Como é? as pessoas que têm dúvidas, questões, por favor, vão colocando aí. Walter está falando que é violência histórica, né? Exatamente. A gente é roubado, né? Há uma predação sobre a nossa história. E a gente tem que fazer esse esforço de resgatar, né? De construir a nossa própria referência. Cleitinho está pedindo para deixar disponível, porque a internet dele está muito ruim. Nani, você é uma preta velha contemporânea. Gigi Poetisa, né? A Bibiman está falando que Siqueira Campos tinha os índios do Siqueira. Esse negócio. Que eram os pretos e indígenas, né? Os quilombos e aldeias. Deixa gravado. Hungareia, falei certo? Hungareia. Quilombo também é uma possibilidade de construir, imaginar, construindo um espaço onde o corpo negro possa ser livre. Exatamente. Então, eu acho que a gente pode fechar essa para não perder, para a gente não gastar muito tempo, né, catando, e aí abre outra só para finalizar, fazer as considerações finais, né, isso aí. Pode ser? Pode. Você encerra, por favor? E salva. Obrigada. Gente. A gente volta em poucos minutinhos.